Muito bem, estamos de volta. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025 e estamos aqui para meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu recado, pedido de oração, deixar o seu like e também compartilhar para que chegue até outras pessoas, tá bom? Hoje o texto que estaremos meditando na Palavra se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra de Deus aqui ela nos traz um significado muito interessante. Quando Deus ele quer usar alguém, ele vai usar você. Quando Deus quer usar alguém, ele usa eu, ele usa o próximo, ele usa quem lhe dá direito dele usar. Aquelas pessoas que se entrega para ele e diz assim: Senhor, me usa. E Deus vai usar. Deus dá dons para essas pessoas. E esses dons que Deus dá são dons para ser usado na obra, são dons para ser usado na igreja, são dons para edificar a igreja. E quando a gente fala que dons são para edificar a igreja aqui, não é a igreja de paredes, mas é a igreja corpo, alma e espírito. É você é a igreja de Deus, a igreja que um dia o Senhor virá buscar nas nuvens, é verdade. E quando nós observamos a questão dos dons dentro da igreja, nós vemos que existem vários dons. Existe o dom de ministrar, de ser ministro. Se você é ministro, ministre. Existe o dom do ensino. Se é ensinar, dedique-se a ensinar. Se você precisa trabalhar de alguma forma dentro da igreja, se dedique a isso. Dom é algo que vem de Deus. Os dons aqui são aqueles atributos que Deus dá a você para que você exerça na igreja da melhor forma possível. Às vezes você fala assim: mas eu não tenho capacidade para fazer nada na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. É desses que Deus gosta de usar. Aqueles que se colocam na posição de que não sabe nada. Porque quem sabe na verdade é Deus. Aí Ele te dá a oportunidade de se deixar usar por Ele. Aí você vai ser usado para edificar a igreja. A igreja de Deus em todo o tempo foi edificada pela palavra. Muitos confundiam que a palavra já era suficiente para que o homem pudesse diante de Deus viver na terra. Mas não foi suficiente. Ela é suficiente na sua totalidade. Mas o homem, pela sua desobediência, pela sua teimosia, houve a necessidade de Deus terceirizar serviço, se é verdade. Terceirizar serviço. Estou falando como nos tempos de hoje. Terceirização. É quando você põe outras pessoas para fazer algo que você deveria fazer, mas como são várias funções, você acaba cada um fazendo um pouquinho. E assim não é diferente na igreja. Você foi chamado para algo especial. Você já descobriu qual é o seu dom? De repente o seu dom é de pregar. Se dedique a pregar. Medite na palavra. Leia a palavra. Busque na palavra. E o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te encher, vai te mostrar o caminho que você tem que trilhar. Mas eu não consigo pregar. Consegue? Leia a Bíblia. Você não vai lembrar ou se lembrar de algo que você não viu com seus olhos. Quando você vê, você lembra. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar daquela passagem bíblica quando você menos esperar. Haja dedicação nisso e você será um pregador com excelência e de excelência na presença do Senhor, para fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que vão lá para colher, porque quem planta é Deus, através da sua palavra. Quando você é o pregador, você vai sair a semear a semente, mas é Deus, através do Espírito Santo, que dá o crescimento. Mas alguém tem que colher. Às vezes você passa numa cidade onde moram alguns dos seus parentes e você prega a palavra ali.
e vai embora. Mas de repente vem outro, passa ali e faz o apelo. E aquela pessoa aceita Jesus. São dons. O seu é para pregar. Aquele outro é para colher. Há diferença? Há diferença. Às vezes aquele que colhe não consegue falar ao público ou à multidão. Mas Deus te deu o dom da oratória e você consegue. Então veja bem, se você tem o dom de profetizar, profetize. Mas com responsabilidade. Não entregue profetadas. Entregue apenas o que Deus te ordena. Nada mais, nada menos. Mas como saber, pregador, se é Deus? Você vai saber. Todos aqueles que são usados no dom de profecia, eles têm uma intimidade suficiente com Deus para de Deus ter um sinal, se é Deus mesmo ou não. Mas só Ele e Deus. Não porque ele fala de voz alta e fica pedindo, abrindo a boca e bradando. Ah, Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, me mostra tal sinal. Ou Senhor, me dê um beliscão. Não. Quando você fala, pronuncia com a sua boca, o inimigo ele está pronto a ouvir. Ele está vendo o seu balbuciar, sabe? Os seus lábios. Ele está ouvindo o som de você pedindo. E ele pode fazer isso acontecer para você pensar que é Deus. Mas aqui vai um segredo de intimidade com Deus. Quando você for orar, não fale em voz alta. Apenas em pensamento fale com Deus. Você pode até sussurrar, mas de forma que o inimigo não entenda e nem compreenda o que você está sussurrando. Somente a Deus. E aquilo que você quiser, ou aquilo que você desejar, que Deus te dê de dons, te capacite, te oriente, te ensine, te instrua. Você pode pedir para Deus que com certeza Ele te dará esse sinal no momento certo. Mas para isso, você precisa pedir. Mas pedir em pensamento, porque somente Deus saberá o que você está pedindo. E aí não tem dúvida, e nem sombra de dúvida, daquilo que você está falando com Deus e daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Perfeito? Deus ele é fiel e justo, mas Ele precisa que você também seja sábio o suficiente. Busque a sabedoria e serás mais sábio. Busque o entendimento e terás mais entendimento diante de Deus, para saber entrar e sair na hora certa, fazendo a vontade de Deus e não pecando e nem errando diante do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e saiba, o dom está em ti. Basta agora você buscar de Deus esse desenvolvimento. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus.